Você sabia que a queda significativa nos preços dos painéis fotovoltaicos na China está impactando diretamente o mercado brasileiro? Com isso, surge uma possibilidade muito falada nos últimos tempos. Será que vale a pena negociar os painéis solares diretamente com os fabricantes chineses? Hoje eu vou revelar a verdade não contada sobre a importação dos painéis solares na China. Se você ficou curioso, vem comigo que você não pode perder o conteúdo desse vídeo. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Hoje a China é o principal parceiro comercial de importadores brasileiros que estão investindo em energia solar. Com a sua produção em larga escala e uma eficiente cadeia de suprimentos, a China oferece preços altamente competitivos em seus módulos fotovoltaicos. Mesmo com as recentes medidas do governo federal para incentivar a produção local no Brasil, é inegável que a China detém a grande maioria dos painéis solares presentes nas instalações brasileiras. Não é à toa que vem se falado cada vez mais na possibilidade de importar os painéis fotovoltaicos diretamente da China. E quando o assunto é comprar painel fotovoltaico, muita gente pensa em importar eles por conta própria. E é por isso que a partir deste momento eu vou revelar a caixa preta sobre a importação de painéis fotovoltaicos da China. Então primeiro, vamos começar falando do capital de investimento. Eu não quero te desanimar, mas a grande realidade é que para comprar os painéis fotovoltaicos diretamente na China, você vai precisar ter um capital de investimento considerável, para que seja de fato possível comprar uma quantidade grande de módulos, afinal, quanto maior o volume você compra, maior o desconto concedido pela fábrica. E é com base na alta rotatividade das distribuidoras de equipamentos aqui no Brasil que hoje temos preços tão competitivos. Se você pensou em importar os painéis fotovoltaicos à medida que for fechando novas propostas, você pode esquecer, isso não vai dar certo, pois os grandes fabricantes da China costumam fechar negócios com grandes empresas do segmento de energia solar, em especial aquelas que têm como foco revender os painéis solares aqui no Brasil. Estou falando de vendas de grandes containers com capacidade para até 400 painéis fotovoltaicos. É muita coisa, não é? De acordo com alguns especialistas do setor, para que seja possível importar painéis fotovoltaicos da China de forma viável, você vai precisar de aproximadamente R$200 mil. Para empresas do segmento de energia solar de pequeno e médio porte, essa opção pode ser um pouco inviável, mas é preciso fazer uma avaliação criteriosa sobre o retorno que esse investimento pode te oferecer. Uma outra questão não menos importante são as taxas e as burocracias. Cada país tem as suas próprias regras e entender as regras desse jogo não é uma tarefa muito simples. Encarar esse processo de forma amadora é muito arriscado e a empresa pode acabar pagando taxas muito acima do esperado, sem contar com o trabalho envolvido. De forma bem resumida, é preciso considerar os tributos federais na importação, o câmbio, analisar a cobrança do ICMS do estado que vai receber os módulos fotovoltaicos, além disso, verificar todos os requisitos de desembaraço aduaneiro nacional e garantir que todas as regulamentações e pagamentos de impostos necessários estão nos conformes. Para importar painéis solares, a empresa vai precisar ter conhecimento de regulamentações aduaneiras e tarifárias. Diferentes países impõem tarifas variadas sobre a importação de produtos, sem contar as regras do nosso país, sendo preciso investir em mão de obra qualificada, ou seja, mais dinheiro entrelaçado no processo. O outro ponto é a certificação e a qualidade. Ao importar os módulos fotovoltaicos da China, é importante garantir que os produtos estejam em conformidade com as certificações e normas internacionais de qualidade. Por isso é importante conhecer de perto os melhores fabricantes de painéis de lá. Um ponto crucial é verificar se os painéis solares atendem aos padrões e às regulamentações exigidas pelos órgãos brasileiros, como a gente tem aqui no Brasil, o Inmetro. Afinal, para que seja possível o ingresso desses painéis aqui no Brasil, eles precisam ser aprovados pelo Inmetro e posteriormente devem ser etiquetados. E para isso é preciso contratar um laboratório para realizar os ensaios e providenciar a documentação necessária. Após a aprovação do Inmetro para o uso da etiqueta, os painéis são registrados, mas é fundamental que a empresa importadora esteja atenta para a manutenção e renovação desses registros. E esse processo tem o seu preço. Estima-se que para registrar cada modelo de painel seja necessário desembolsar até R$20 mil com a certificação. Independente do painel solar já possuir certificação do fabricante da China, a empresa importadora deverá certificá-lo, mas o fato de o fornecedor ter certificado reduz esse custo. E considerando que cada dia que passa chega um módulo fotovoltaico diferente no mercado, você já pensou toda vez que tem que realizar esse processo aí de homologação do Inmetro novamente? E apesar de burocrático, esse processo é fundamental para garantir a confiabilidade
qualidade e segurança das instalações. O outro ponto que eu quero tratar é logística e os cuidados que você vai ter que ter com esses painéis. Quando estamos falando do processo logístico dos painéis fotovoltaicos vindo da China para o Brasil, o transporte marítimo é o mais viável e usual para realizar as importações desse tipo de componente. Isso porque esse tipo modal atende perfeitamente às necessidades de transporte de um equipamento robusto e ao mesmo tempo sensível. Afinal de contas, esses produtos são frágeis e precisam ser manuseados com cuidado para que eles cheguem inteiros ao destino final. Mas esse não é apenas um desafio logístico enfrentado na importação dos painéis fotovoltaicos de outros países. Também tem o transporte terrestre no território nacional. Se você contratar uma transportadora sem experiência, ela pode acabar danificando os painéis durante o transporte e você vai ter que arcar com esses custos extras de substituição. Um outro ponto importante que você tem que olhar é a garantia e o suporte técnico. Você já pensou no grande BO se a mercadoria chegar lá da China com defeito? Nesse caso, será a empresa importadora que terá que resolver toda essa burocracia com a fábrica e aí devolver o produto, fazer a substituição, todo esse trâmite é por conta da importadora. Já em relação ao seu cliente, se for constatado problemas de fabricação dos painéis fotovoltaicos depois instalado e naquele momento você não tem estoque para repor, até que a troca seja efetuada, o cliente vai ficar aquele período todo sem geração de energia e a sua reputação no mercado vai com certeza ser comprometida. Isso não costuma ocorrer com os distribuidores local. Em muitos casos, eles assumem toda a burocracia. Hoje eu tenho parcerias com distribuidoras nacionais que oferecem seguro montagem, seguro de material, seguro do inversor e até mesmo suporte técnico personalizado. Muita gente me pergunta qual o preço de um painel solar importado direto da China. A resposta é depende, afinal esse preço está relacionado com o volume de compra, certificado do Inmetro, tributos federais, ICMS, logística internacional, logística nacional, custos aduaneiros e o desembaraço e também o estoque e a mão de obra. Além do mais, se tudo não sair como planejado, os painéis danificados podem acabar pesando muito no seu bolso. Então você já viu que não é tão simples importar os painéis da China, concorda? Por isso, caso você tenha uma empresa de instalação, o mais indicado é que você foque na sua principal atividade, que é vender, projetar, homologar projetos e assim sucessivamente, pois no final das contas o barato pode sair caro. Mas se o seu foco é também empreender no segmento de importação de equipamentos fotovoltaicos, vá em frente, mas tenha em mente que é fundamental realizar um bom planejamento e ter um preparo de capital para fazer esse investimento. Optar por fornecedores locais pode não apenas simplificar o processo, mas também fortalecer a economia regional e garantir um serviço de qualidade para os seus clientes. Portanto, ao decidir sobre importações de painéis solares, é fundamental ponderar todas as opções e considerar o custo total, ao invés de apenas se deslumbrar com os preços tentadores quando você de fato importa diretamente da China. E agora me conta aqui nos comentários, você já importou algum painel solar? Você acha que é melhor você comprar de um distribuidor local ou importar da China? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.